Olá, pessoal. Eu sou Giovana, junto com o Eduardo, o João Pedro e a Lara. Vamos falar um pouco sobre a produção de carne bovina orgânica. Abordaremos a produção bovina orgânica, a regulamentação da carne e o manejo do sistema orgânico de produção de carne bovina. Pode passar, João Pedro. Bom, o Brasil hoje, ele encontra-se assim, como os principais produtores de carne no mundo, né? A carne convencional. Falando um pouco sobre os produtos orgânicos, os de origem animal, os principais que são produzidos anualmente são a carne de frango, com cerca de 550 mil cabeças, ovos e leite. E, embora não esteja entre as principais, a produção de carne bovina orgânica, especificamente, ela abate cerca de 14 mil cabeças ao ano, o que já é um número considerável, mas mesmo assim ainda tem capacidade de uma maior expansão, né, desse mercado. Os sistemas orgânicos de produção de carne, eles são modelos de produção sustentáveis que preconizam práticas de manejo, em preferência ao uso de insumos externos à propriedade. O ajuste às condições regionais de produção, como, por exemplo, o uso de raças e cruzamentos adaptados, e também, sempre que possível, a utilização de práticas ou técnicas e agronômicas, além de métodos mecânicos e biológicos, no lugar, né, de materiais sintéticos. Mas é claro que é sem deixar de lado a segurança, a produtividade e a rentabilidade para o pecuarista. E nesse aspecto, né, todos os princípios da agroecologia, eles podem ser aplicados. E além de primar, né, pela saúde animal, né, nesse sistema de produção, é necessário que o pecuarista ele esteja preocupado com a preservação ambiental e também que ofereça boas condições de trabalho e de vida para seus funcionários. Apesar de ser um sistema de produção promissor, ainda existem alguns entraves. E os principais vão se referir à produção de forragem e grãos para alimentação animal e à sanidade animal. Para a sanidade, né, os principais problemas estão relacionados ao controle de ecto e endoparasitas, sem a utilização, né, de medicamentos químicos. E para a alimentação, os fatores limitantes, eles se dão devido à escassez de rações orgânicas para a suplementação alimentar, principalmente durante o período de estiagem, e também se dá devido à baixa fertilidade do solo nessas áreas de pastagem, a baixa adoção de práticas da adubação verde, climas desfavoráveis em algumas regiões e em épocas do ano, e vale lembrar também que esses pontos esses não são problemas só da produção de carne orgânica, mas também eles limitam os sistemas convencionais. Então, nós temos que pensar em práticas que melhorem não só o solo, mas também a pastagem em si, o animal em si, em detrimento, né, do sistema convencional. E também, por outro lado, existe uma série de alimentos que são alternativos, que podem substituir, que não são convencionais e que possuem características orgânicas. Entre eles, nós temos como exemplo, né, a mandioca, o feijão silvestre, a cana-de-açúcar, o farelo de arroz, o farelo de trigo e subprodutos das indústrias. E como também farelos, né, de soja e demais produtos. E as pastagens consorciadas, utilizando gramíneas e leguminosas. Bom, pessoal, quanto à produção de carne bovina orgânica, atualmente no Brasil, hoje nós temos duas associações que produzem a carne bovina orgânica certificada, que é a BPO, que é a Associação Brasileira de Pecuária Orgânica, e a Aspranor, que é a Associação Brasileira de Produtos de Animais Orgânicos. Então, essas duas geralmente fornecem para a JBS para serem comercializados. Mas hoje não é tão comum nós encontrarmos em todos os supermercados uma carne bovina orgânica.
Geralmente são alguns supermercados, vamos se dizer, mais elitizados que nós encontramos e com um alto valor agregado ao produto. Geralmente vamos se dizer que é bem mais caro uma carne orgânica da convencional. E isso se deve também ao maior desafio da produção da carne bovina orgânica é a oferta de insumos naturais. Na alimentação, os bovinos não podem consumir transgênicos, então acaba que o sistema de fornecimento de insumo ainda é um pouco falho. Acaba que o produtor tem que produzir ali na própria propriedade toda a fase, todos os alimentos que serão utilizados em cada fase de crescimento do animal. Então, mas isso é bom também para o produtor, porque ele não fica refém dos insumos, né, do pacote de insumos que às vezes a pecuária utiliza para a produção convencional, como medicamentos, rações, suplementação, o que acaba encarecendo muito o custo, o que reduz o lucro do produtor. Então, o produtor de carne bovina orgânica, ele acaba tendo um lucro maior devido a essa menor dependência dos insumos. E principalmente agora, época de pandemia, nós estamos num momento que os insumos estão extremamente caros. Então, acaba que o produtor de carne bovina orgânica, ele se sobressai nesse quesito. E quanto ao mercado, nos últimos anos, acho que desde os últimos 20 anos, a população tem se atentado mais a se alimentar melhor. A nova geração está vindo com outros olhos, né, para se alimentar melhor, para ter uma vida mais saudável. E segundo agronomes orgânicos, no ano de 2020 teve um acréscimo de 30% no mercado de orgânicos, no geral, orgânicos não só de carne bovina, mas em relação a 2019. Então, isso mostra que tem um mercado que está crescendo cada vez mais, mostra que tem um nicho ali a ser atendido, que ele está em crescimento. Então, acho que os produtores deveriam se atentar mais a esse fato. E as pessoas buscam o que atrai, né, na carne bovina, esse público, é ter um produto livre de compostos orgânicos. Você vai produzir uma carne sem prejudicar o meio ambiente, a preocupação com o bem-estar animal, isso vem até da convencional, os últimos anos tem melhorado essa parte do bem-estar animal e a preocupação com a saúde alimentar. Então, todos esses fatores têm atraído novos consumidores e as pessoas estão dispostas a pagarem o valor, a diferença de valor entre o convencional e o orgânico para poder ter todos esses benefícios. Então, pessoal, dando continuidade, sempre que a gente se depara com alguma produção orgânica, a gente lembra da questão da regulamentação. O que é preciso para que aquela cadeia produtiva seja considerada orgânica. E a regulamentação da carne bovina orgânica, ela foi regulamentada na Lei número 10.831, de 2003, e essa lei, ela é chamada comumente aí como a Lei dos Orgânicos, e é uma lei que ela foi considerada uma das principais regulamentações no país, porque ela visa orientar todos os manejos, toda a cadeia produtiva, tanto na área animal quanto vegetal, e ela é importante porque a gente vê que o país Brasil é de vasta produção, né, tanto animal quanto vegetal. Só que essa lei passou por uma atualização em 2011, com a inclusão da Instrução Normativa número 46. Esta instrução ela veio para poder fazer algumas considerações sobre os aspectos ambientais, econômicos e sociais. Então, pensando em aspecto ambiental, o que aquela propriedade, aquela cadeia produtiva precisa trazer ali do meio ambiente para que ela seja considerada orgânica, é que, primeiro, ela sempre tem a manutenção da área de preservação permanente.
espera-se, né, que toda propriedade aí tenha a APP dentro da propriedade, e para ser considerado uma produção orgânica, essa área tem que estar em devidas manutenções. Além de sempre pensar em atenuar a ação antrópica naquele local, né, diminuir a invasão do homem no meio ambiente, e estar sempre protegendo e conservando e usando de forma mais racional possível todos os recursos ambientais que tem naquela área. E pensando também em estar sempre buscando a renovação, né, e a recuperação de áreas degradadas. Quando a gente fala de pecuária, a gente sempre lembra que o nosso país, infelizmente, tem uma grande área que está com pastagens degradadas, né? Então, o enfoque aí para quem produz carne orgânica é estar tentando recuperar essas áreas. Partindo para o âmbito econômico, uma coisa que é frisada dentro da lei é o produtor sempre tentar trabalhar com o melhoramento genético. Mais para frente, o colega Eduardo talvez vai dar uma detalhada nisso, mas a questão é visar a adaptabilidade dos animais, trazendo mais rusticidade para os animais melhor se adaptarem àquele local que estão sendo produzidos ali, né? E também dar um enfoque na questão da recuperação de variedades, né, de raças que eram tradicionais naquela região e podem estar sendo dizimadas ali com base no avanço da evolução, né, genética que a gente vê aí na pecuária e que algumas raças tradicionais vão sendo deixadas de lado. Quanto ao aspecto social, vai muito em enfoque com relação à parte trabalhista, né? Sempre respeitar todos os direitos sociais e trabalhistas que todos os colaboradores têm, com base na Constituição Federal, né? E outros dois pontos que são importantes é sempre buscar a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas que estão envolvidas no processo produtivo e também capacitar essas pessoas, não apenas tornar aquilo ali uma coisa metódica, mas trazer a capacitação para todos que estão envolvidos. E já dando uma introdução da parte em si da produção, que vai ser trabalhado mais à frente, para que ocorra a conversão de um sistema tradicional para um sistema de produção orgânica da carne bovina, é necessário que comece a conversão através das pastagens. E para uma pastagem sair do sistema tradicional para o sistema orgânico, ela tem que passar por um período aí de 12 meses sendo realizada essa conversão, no mínimo 12 meses. Depois disso, vai iniciar a conversão dos animais. E essa conversão também, ela equivale em torno de 2/3 da vida daquele animal e tem que ser no mínimo 12 meses também. Então, quando a gente pensa num produtor tradicional que tem o interesse de tornar-se um produtor orgânico, pensando na pecuária, né? A gente tem que, pelo menos 2 anos de transição, para fazer essa transição de maneira correta. Agora, quem fiscaliza todo esse processo? A gente tem o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, o SBCO, que é responsável por fiscalizar todas as unidades produtivas que produzem produtos orgânicos, né? E a certificação daquela unidade, ela pode ser de maneira auditada ou participativa. A auditada é a mais tradicional e é a que é feita mundialmente, que é de maneira presencial, fiscalizada de fato presencialmente, e todas as etapas daquela unidade produtiva, daquele produto, até o produto ser comercializado, todas as etapas têm que estar de acordo com a regulamentação daquele meio. A participativa já é uma certificação mais usual ali, mais, vamos dizer, mais simples, que é mais comum entre as pessoas da cadeia produtiva. E ela envolve muita confiança, ou seja, um produtor que se diz orgânico, né, revende algum produto daquela cadeia produtiva para outro produtor que também é orgânico, e essa troca ali de produtos, essa venda, comercialização ali, é feita através da confiança, e essa confiança chega até o consumidor também, para de fato aquele produtor ser considerado e ter o certificado de produtos orgânicos. Eu vou comentar agora um pouco sobre o manejo do sistema orgânico de produção de carne bovinas. Primeiramente, eu vou comentar sobre a nutrição, que, como em qualquer outro sistema de produção animal, na produção de carne orgânica, recomenda-se que a nutrição do animal seja equilibrada,
e supra todas as exigências do animal. Porém, os suplementos, no caso da produção de carne orgânica, devem ser isentos de antibióticos, hormônios, vermífugos, sendo proibido aditivos promotores de crescimento, que estimule o apetite do animal. É proibido também o uso de suplementos derivados de organismos geneticamente modificados e também é proibido o uso de vacinas fabricadas com tecnologia de transgenia. É recomendado a produção de forragem por meio da formação formação e manejo de pastagens, capineiras, silagem, produção de feno também. E no manejo de adubação dessas pastagens, o consórcio de gramíneas e leguminosas é recomendado para a gestão do nitrogênio, absorção de nitrogênio no sistema. Propõe-se também a implementação de sistemas agroflorestais. Um exemplo disso é os sistemas silvipastoris, nos quais as árvores e arbustos de maior porte são fixadores de nitrogênio e podem ser associados ao cultivo dessas culturas de pastagem, podem ser associados ou serem mantidos de forma alternadas com pastejo e os cultivos silvipastoris. Na adubação dessas áreas, aconselha-se o uso de chorumes, a compostagem é uma alternativa também, sendo o uso de calcário e gesso para a correção da acidez do solo também é permitido. Como fontes de fósforo e potássio, é permitido o uso de termofosfato, fosfato de rocha natural, termopotássio, pó de rocha e uso restrito, no caso, de sulfato de potássio. Falando agora um pouco sobre o manejo sanitário dos rebanhos, o tratamento do veterinário é considerado um complemento e nunca um substituto às boas práticas de prevenção de manejo. Entretanto, caso necessário, a utilização do trabalho dos veterinários, recomenda-se o uso de fitoterápicos e da homeopatia. No caso das vacinas estabelecidas por leis, são obrigatórios, é obrigatório a vacinação, e recomenda também vacinações e exames para doenças mais comuns em cada região que está sendo implementada a produção. Como eu falei antes, né, o trabalho do veterinário não substitui as boas práticas de manejo. Então, com uma medida preventiva contra ecto e endoparasitas, recomenda-se a rotação de pastagens, o uso de compostos de ervas medicinais, juntamente com a ração e o sal mineral, na prevenção de bernes e carrapato. Tem o controle biológico, que tem resultados satisfatórios, além de medidas preventivas, como a manutenção de cerqueiras cobertas e protegidas de moscas. Falar um pouco agora sobre a seleção e melhoramento animal, assim como a aquisição desses animais para o rebanho, o uso de genótipos adaptados, como o Marcola citou, o João Pedro citou anteriormente, o uso de genótipos adaptados, como o uso de zebuínos leiteiros e seus cruzamentos, que possuem menores exigências nutricionais para evitando doenças, são mais adaptados ao manejo mais rústico, capazes de produzir satisfatoriamente em condições mais naturais de criação, sem uso de antibióticos, promotores de crescimento, hormônios, que não são permitidos no caso da produção orgânica. E para a reprodução desse manejo, somente a monta natural, a inseminação artificial também são permitidas. Não é permitida a transferência de embriões e nem a fertilização in vitro. Agora eu vou comentar um pouco também sobre a questão do bem-estar animal,
que é onde as instalações devem ser adequadas ao conforto e à saúde dos animais. O acesso à água e alimentos e pastagem deve ser facilitado ao animal. As instalações devem possuir, como citei anteriormente, o espaço adequado de movimentação desses animais, um número adequado de animais por área, o confinamento total de animais adultos e o isolamento e reclusão dos animais jovens não deve ser utilizado. E os sistemas silvipastoris que se apresentam como um modelo de manejo de bem-estar animal, pois disponibiliza sombra das árvores, aumenta a fertilidade das pastagens, com a combinação, né, claro, com cultivos, o que pode diversificar a renda do produtor com outras áreas que ele pode atuar. Era isso que a gente tinha para comentar. E muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.